Bom. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso de fotografia para servidores ativos e aposentados da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Esse curso é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio do programa Ciclos, que reafirma o compromisso da nossa instituição com o cuidado, a valorização e o bem-estar de quem constrói e continua fazendo parte da nossa história. Fotografar é mais do que apertar um botão, é treinar o olhar, contar histórias, valorizar detalhes e aprender a enxergar a beleza onde antes havia apenas rotina. Eu sou Viviane Monteiro, chefe do setor de aposentados e pensionistas da UERN, e desejo a todos um excelente curso. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a cada participante que se disponibilizou para estar aqui esta tarde, né, no nosso segundo encontro. O curso de fotografia é composto por 6 momentos, né, 6 capacitações e encontros. O primeiro ocorreu ontem, né, dia 30 de julho, com o tema Despertando o Olhar Fotográfico. Né? O segundo encontro hoje com o tema Linguagem e Composição Fotográfica. E os próximos serão no dia 6 e 7, 8 e 13 de agosto. Como eu falei ontem, estarei sempre lembrando 24 horas antes do evento, né, através do e-mail que vocês registraram nas inscrições. Né? Eu sou Angélica Barbosa, estou chefe do Setor de Capacitação e Educação Profissional, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN. O facilitador da capacitação de hoje é o docente Dr. Joséilson Fagner dos Santos, como disse ontem também, mais conhecido como professor João Fagner. Professor professor adjunto no Departamento de Comunicação Social UERN, jornalista e radialista formado pela UFRN, doutor em Estudos da Mídia, com mestrado em Antropologia Social, ministra disciplinas nas áreas de narrativas audiovisuais e cultura digital. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Agradecemos o aceite do senhor por estar aqui compartilhando seus conhecimentos nesta tarde. Pessoal, mais uma vez informo que no decorrer da capacitação serão disponibilizados no chat o link da presença, preencham corretamente o nome e o e-mail, principalmente. Né? A avaliação desse evento, importante também que vocês preencham para a gente ver como é que a gente está promovendo essas capacitações, melhorar cada vez mais a qualidade para vocês. O link do canal do YouTube, onde esta e as outras capacitações estarão lá disponíveis para vocês assistirem e multiplicarem este conhecimento. Né? Então, agora, sem mais delongas, passo a fala para o professor. Tenham todos uma excelente capacitação. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Quero agradecer ao tempo que que cada um de vocês reservou para estar com a gente hoje à tarde. Só para recapitular sobre o que foi abordado no encontro anterior, a gente falou sobre o olhar fotográfico como uma capacidade de construir narrativas a partir da fotografia, reconhecendo seus elementos gráficos, visuais, reconhecendo o ponto de interesse, né, e trazendo toda a subjetividade desse olhar para a construção de imagens. Né? No tema que a gente vai abordar hoje, a gente fala em composição fotográfica, ou seja, como reconhecer determinados elementos que constroem significado na hora que eu vou selecionar o que vai ficar na tela. Bom, assim como aconteceu no nosso encontro anterior, eu peço licença para desligar nesse momento a câmera e que a gente possa ficar só com os conteúdos na tela para melhorar a concentração, qualidade da conexão, etc. Bom,
Quando a gente vai pensar em clicar, né, clicar uma cena, nós estamos compondo, né? Nós estamos compondo, estamos construindo uma imagem. E essa imagem, ela pode ter referências artísticas sobre movimentos e tendências artísticas, do design, do cinema, da televisão, de todas as artes visuais, né? Pode ter essa referência, que é muito importante, que você compõe a partir de algo, e pode ter referência também no trabalho de outros fotógrafos. Então, hoje a gente aprende, né, a compreender fotografia enquanto uma linguagem artística, uma linguagem midiática, mas também uma linguagem cultural, de como as pessoas observam determinados eventos da nossa realidade. Explorar os fundamentos da composição, ou seja, algumas regras, técnicas, convenções muito específicas que dizem sobre como nós podemos organizar esses elementos em um quadro. Identificar as relações entre forma e sentido, uma vez que nós vamos visualizar alguns enquadramentos e alguns ângulos, e vamos poder explorar o que é que esse enquadramento pode comunicar, que mensagem esse enquadramento é capaz de transmitir para outra pessoa. E reconhecer esses efeitos, ou seja, como eu posso captar não somente a atenção, mas como também posso informar algo ou sensibilizar algo a partir de uma imagem, certo? Então, a gente começa aqui falando sobre essa ideia de fotografia é linguagem. A gente viu em nosso encontro anterior que a fotografia é um instrumento de memória. Ela serve para construir registros de algo que foi vivido, de algo que foi presenciado, de algo que foi experimentado tanto individualmente quanto coletivamente. E aí que entra essa ideia de que quando nós estamos olhando um álbum de fotos, seja ele digital ou seja ele analógico, com a cópia física, nós estamos lendo várias mensagens que elas vão atravessar o tempo e nos dar detalhes, resgatar sensações experimentadas, memórias, lembranças daquilo que a gente viveu. Também é uma forma de narrativa, ou seja, quando estou contando algo para alguém. Isso é muito comum da gente observar no fotojornalismo, por exemplo, que é o ramo da atividade jornalística que se utiliza desse produto visual fotográfico para não somente narrar fatos, mas para explorar aspectos humanos que estiveram relacionados a esses fatos. Sensações, emoções, contextos, tudo que faz parte daquele fato que foi presenciado, ele constitui a matéria do fotojornalismo, né, do jornalismo fotográfico. E também enquanto expressão artística. E aí a gente vê isso muito comum, tanto no cinema, né, televisão, quanto na publicidade, que é uma forma que você utiliza para sensibilizar, para argumentar, para provocar sensações na outra pessoa, em um público, a partir de determinada intenção, né? Quando você vai filmar, você precisa saber qual a sua intenção. O que é que eu quero despertar na outra pessoa a partir daquela imagem? Eu quero mostrar a grandiosidade daquele evento? Eu quero mostrar o choque emocional que está diante daquele acontecimento, né? Então, você precisa ter uma intenção. É a intenção que vai guiar o seu olhar para o ponto de interesse.
É a intenção que vai fazer com que o seu olhar ele decida o que fica de fora da tela e o que sai da tela. Então, quem utiliza isso com muita maestria, obviamente, é o cinema e a publicidade, né? A fotografia publicitária, que às vezes ela pode ser pura ilustração, ou seja, truques realizados em estúdios, em ambientes externos, para fazer parecer algo que o consumidor deseja naquele momento. Mas também apenas para informar um estilo, como é muito comum de acontecer na fotografia de moda. A fotografia de moda que utiliza a imagem fotográfica como uma forma de expressar um estilo, seja esse estilo pessoal, seja esse estilo mercadológico. Então, a gente tem essa possibilidade de utilizar as inspirações artísticas para expressar algo que não necessariamente está presente na cena, mas que faz com que você entenda isso a partir daquela imagem. Aqui a gente tem essa fotografia de uma rua. Podemos dizer que a rua está vazia, porque não tem um fluxo grande de pessoas, apenas 2 pessoas visíveis na rua, e dentro dos prédios a gente tem outras pessoas visíveis também, mas é uma rua quase vazia. E é nesse vazio também que a gente encontra essa pessoa de amarelo observando, né? Ela está parada, observando uma rua. E parece um elemento muito comum, muito familiar para nós, né? Quem nunca, depois do almoço, resolveu ir para a calçada, né? Para respirar um pouco, para ajudar a digestão, para observar a rua. E é uma cena muito corriqueira que a gente consegue perceber a forma como foi tratada nessa fotografia, né? Primeiro, a gente tem a forte presença das linhas. As linhas que formam a rua, as linhas que contornam os prédios e as linhas que desenham as portas. E a gente tem essas linhas seguindo em uma direção, né? A direção da parte esquerda do nosso quadro, da nossa tela. A mesma direção que existe uma seta na parede apontando, né? Então, nós temos linhas que caminham nessa direção. E o olhar da pessoa de amarelo, ela corta essa direção, né? Se a gente traçar uma linha do rosto dessa pessoa para frente, a gente percebe que o olhar dele corta essa direção, né? Então, podemos dizer que existe uma quebra de movimento aí. Por quê? Porque o movimento ele tende a seguir uma direção e o olhar dessa pessoa segue para outra direção, que corta, né, o caminho, a direção das linhas da imagem. A gente pode perceber também a predominância de cores, e podemos falar que a cor também é um forte elemento de composição dessa imagem. Porque nós temos o amarelo predominante nas paredes dos prédios e na camisa da pessoa que está observando. A gente tem a cor vermelha, que está na placa fixada, né, no canto esquerdo dessa parede. O vermelho que é bem próximo da tonalidade marrom das portas e que também está tanto no boné da pessoa sentada quanto na blusa da pessoa que está ao outro lado. Então, o vermelho aí que se associa a uma oposição, né? Tanto se opõe ao amarelo, quanto se opõe em termos de direção dos personagens que estão um em cada lugar. E aí nós temos o azul do céu, que complementa, esse trabalho de cor. Então, nós podemos dizer
que existe um trabalho de composição que tanto se utiliza das linhas quanto se utiliza da cor para mostrar um momento que poderia parecer como uma estabilidade, ou seja, a rua está parada, não tem fluxo, mas existe uma instabilidade no sentido de ação, ou seja, de uma pessoa que está do outro lado da rua sendo observada, né, por outra pessoa que está sentada. Então, nós temos aí uma forma de apreciar essa imagem a partir desses elementos. Organizar a realidade cotidiana em quadros. Isso é a composição. Porque nós temos, diante da nossa visão, diante da nossa presença, um campo repleto de elementos e sujeitos. Quando você olha para o seu ambiente de trabalho, você vai ver seus colegas, você vai ver a mobília, você vai ver a estrutura física do prédio, você vai ver todos os objetos que fazem parte dessa rotina, né? Quando você está em casa, você vai ver toda a mobília da sua casa, todos os acessórios, adereços que você tem, as pessoas que convivem com você, a rua através da janela. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente percebe que existe muita coisa ao nosso redor. O nosso cotidiano é repleto de muitos elementos. E quando você vai compor, você vai organizar o que entra na tela de uma imagem e o que vai ficar fora dessa tela. Então, quando a gente fala em enquadramento, em composição, a gente está falando em construir sentido para o nosso ponto de interesse, certo? E isso é possível a partir do nosso filtro cultural ideológico. O que é esse filtro cultural ideológico? Por exemplo, uma barraquinha de um vendedor de algodão doce na rua, ele pode pode despertar um sentimento para mim que é diferente do sentimento da pessoa do meu lado, que é diferente do sentimento de outra pessoa que atravessa. Para mim, pode ter um significado que remete à infância. Para outra pessoa, pode remeter a significados mais românticos, de encontros românticos. Para outra pessoa, vai ter o significado de trabalho, né? Ou seja, a forma como cada pessoa vivencia sua experiência com o carro de algodão doce vai ser responsável por acionar naquele momento o seu filtro cultural. É esse significado que o carro tem para mim. E é esse significado que eu vou construir através de uma narrativa visual. É também um filtro ideológico, porque além dessas noções de pertencimento que nós temos, pertencimento geográfico, pertencimento geracional, pertencimento social, né, que faz com que as coisas tenham determinados significados, a gente também tem o filtro ideológico, que são os nossos posicionamentos, né, posicionamento político, posicionamento econômico. Também tem aspectos da nossa intimidade que estão presentes, como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Então, para algumas pessoas, o mesmo carrinho de algodão doce é apenas um elemento comum numa cena urbana. Para outras pessoas, existem noções de classe, de poder, de economia. E todas essas ideias, elas são acionadas no momento que você
se propõe a construir uma narrativa, porque você valoriza esses elementos ou você deixa esses elementos no segundo plano. Então, é esse filtro ideológico que vai estar presente na hora de construir sua narrativa. Também, composição é algo que faz parte da sua percepção gráfica e visual. Ou seja, quando eu estou diante de uma cena, eu tenho essa capacidade de poder reconhecer as linhas, reconhecer as formas, reconhecer as cores, reconhecer as texturas. E tudo isso faz parte da nossa capacidade de pensar, bom, se ali tem aquela calçada está formando linhas que elas direcionam para algum lugar, né, como numa perspectiva, então eu estou diante de algo que pode ser artisticamente belo. Se de repente eu vejo numa cena uma textura que se sobrepõe, né, a textura que pode ser a pele de uma pessoa, a textura que pode ser o volume de uma árvore, de um tronco de árvore, que pode ser as pedras e os rejuntes de um calçamento na rua, que também formam texturas, né? Elas dão a impressão de que você, quando vê aquela imagem, você até sente no seu tato, né? Como se estivesse passando a mão. Então, quando você reconhece esses elementos, você também está trabalhando numa composição a partir do momento em que você percebe esses elementos e resolve juntar em uma tela de uma forma harmônica. E a fotografia, a composição, ela também leva em consideração o sentido interafetivo. O que é esse sentido interafetivo? O sentido interafetivo é um significado que faz parte da minha vivência, mas que também pode fazer parte da vivência do outro, né? Então, o que me afeta também pode afetar o outro. Então, é essa percepção que você tem quando você vai, por exemplo, tirar uma fotografia de uma pessoa num momento muito especial da vida dela. Você sente a alegria daquela pessoa. E você clica o momento exato que a outra pessoa ou as outras pessoas vão entender exatamente a mesma alegria que existe naquele momento. Mas nada disso, né, tanto o filtro cultural, tanto a percepção visual, quanto o sentido interafetivo, ela se faz da mesma forma para todo mundo, né? Tudo isso é muito individual, tudo isso é muito subjetivo. Cada pessoa carrega consigo as suas memórias culturais, seus posicionamentos ideológicos, seu aprendizado sobre as formas que compõem qualquer espaço e a capacidade de se emocionar e de fazer emocionar diante de alguma cena. Aqui a gente tem uma cena muito comum, né? Que é uma pessoa com o seu pet. É algo que faz parte da maioria dos lares brasileiros, assim, não vou falar aqui estatisticamente porque eu não tenho essa estatística, mas todo mundo conhece alguém que tem pet e que vive momentos maravilhosos junto com seu pet, de acolhimento, de ternura, de companhia. E quando a gente visualiza essa imagem, a gente visualiza dois personagens. Um personagem animal, um personagem humano. E uma cena muito cotidiana, que é um café na mesa, né? E isso faz com que a gente se sinta próximo dessa cena, porque é algo que também faz parte da nossa rotina. Quem não toma café, mas toma um achocolatado, mas toma um suco. Sempre tem esse momento do dia que você se senta à mesa ou se senta ao sofá para descansar
e tomar alguma coisa para aliviar o tempo, né? Ou para passar tempo. E a gente vê um olhar de cumplicidade sendo trocado. Percebam que em um dos pontos existe o olhar humano, focado no animal, e existe do outro ponto o olhar do animal focado no ser humano. Por se tratar de um cachorro na cena, a gente sabe que existem posturas muito típicas de cada animal, né? Então, explora-se essa postura bastante ativa, de prontidão, né? Parece que o pet está dizendo ao seu dono que, olha, eu estou pronto para o que der e vier. E ao mesmo tempo que o dono, olhando para o cachorro, né, parece nos informar que obrigado pela sua presença. Então, é uma fotografia que tem um sentido interafetivo muito forte, porque ela comunica com a gente, passando diversas impressões sobre o que realmente estava acontecendo ali, né? Então, é uma belíssima imagem que nos mostra que o cotidiano tem beleza, que o cotidiano tem significado, e basta que nós aprendamos a olhar para esse cotidiano com uma visão mais artística de composição. Quando a gente vai falar em composição clássica, a gente vai falar sobre o movimento de apontar a câmera, seja no celular, seja no equipamento digital ou analógico, para um ponto de interesse e organizar o que vai aparecer na tela e clicar, né? Então, a gente tem algumas técnicas que são convencionais, ou seja, as técnicas que nós utilizamos com mais frequência, seja de forma intuitiva. Quando a gente pega o celular, por exemplo, e vai direcionar para uma pessoa, vai apontar para uma pessoa. Então, a gente tem formas diretas de conseguir a imagem. A primeira delas é centralizar o assunto. Quando a gente fala em assunto, a gente está falando de a pessoa, o objeto, o animal, o grupo de pessoas, a dupla, o casal, enfim, o que for o seu ponto de interesse, que não necessariamente é uma pessoa, pode ser qualquer coisa, né? Então, existe essa tendência de você centralizar, né? De você colocar o seu assunto no meio da tela. E aí, a gente tem essa composição direta. Outra composição é quando a gente está diante desse objeto ou de pessoa e preenche todo o quadro com essa pessoa, seja com o seu rosto, seja numa posição onde não apareça absolutamente mais nada do que o corpo da pessoa, né? Então, ou a textura de um objeto, ou o detalhe de um objeto, ou seja, você preenche o quadro todo com aquela informação. E outra composição, que também é muito comum, é buscar a simetria. É como se a gente dividisse a imagem em duas partes e uma parte fosse o espelho da outra. Ou seja, a mesma coisa que você vê de um lado, você vê do outro. Então, isso representa uma composição por simetria. Aqui a gente tem esse gráfico aqui demonstrando um pouquinho, né? Nessa tela de cima, nesse quadro de cima, a gente vê uma pessoa no centro da foto. Então, essa é uma composição convencional, né? Obtenção de uma imagem direta, né? Neutra, sem muitas abstrações, que simplesmente o assunto está centralizado. Nessa outra imagem de baixo, a gente tem um objeto que ele está composto utilizando essas duas técnicas. Primeiro, ele está centralizado
E segundo, ele é simétrico. Significa que se você dobrar a imagem do vaso no meio, você vai ter exatamente a mesma imagem de um lado e do outro, né? Então, a composição por simetria faz com que você reconheça que um lado da foto é exatamente igual ao outro lado da foto, a ponto de, se você dobrar, vai ficar aparecendo a mesma imagem, né? Então, essa é uma das formas mais convencionais de se compor uma imagem, né? Não requer tanto trabalho de abstração. Aqui a gente tem um exemplo de um turista passeando e a gente percebe que a intenção da pessoa é mostrar que ela esteve presente naquele lugar, né? Mas, ao mesmo tempo que é mostrar que ela esteve presente naquele lugar, ela se torna protagonista desse momento. A gente sabe que existe um grande destaque para o monumento ao fundo. A gente sabe que os elementos de segundo plano, tanto pelos prédios quanto pela roda gigante, são elementos que contextualizam o lugar, mas a ênfase é a pessoa que está visitando. E percebam que a pessoa está de costas. Então, não é algo que significa eu estive aqui, olha que coisa bacana, né? Faça uma foto minha. Mas é no sentido de, olha, visitei esse lugar, me maravilhei, né, com o que eu vi. Então, para quem vai ver essa foto, consegue perceber o deslumbramento dessa pessoa diante do monumento, porque ela está olhando para o monumento, né? E o monumento, ele aparece centralizado, assim como a pessoa, a figura humana, ela aparece centralizada, né? Então, aí a gente tem uma bela composição de fotografia de passeio que valoriza todos os elementos, né? Mas ainda assim dá a possibilidade de você abstrair algumas memórias sobre esse fato, né? Sobre esse episódio. Aí a gente tem algumas técnicas especiais, que são técnicas mais criativas. A primeira delas é procurar molduras, né? Molduras naturais. Que molduras podem ser essas? Uma janela, por exemplo, é uma moldura. Por quê? Porque a gente observa através da janela algo que está no mundo exterior. Então, é um exercício como se você, diante dessa cena, você começasse a buscar por janelas. Janelas que não necessariamente são quadradas, mas podem ser ovais, redondas, triangulares, em formato estrelar. Mas é só pensar em janelas que fazem com que você perceba o outro lado. E aí você aproxima a câmera dessa janela, deixando que essas bordas da janela apareçam e o mundo exterior seja mostrado, né? Então, é comum que a gente veja formações de árvores, é comum que a gente veja alguns detalhes da arquitetura, como, por exemplo, os combogóis, né, que são ótimos para você fazer uma moldura, né, deixando na tela os cantos desse combogol e mostrando o que está, né, para além desse combogol dentro dessa moldura. Assim como a gente também pode compor através dos reflexos, ou seja, a água produz reflexos, superfícies metalizadas, em sua maioria, produzem reflexos, espelhos produzem reflexos, e ao invés de a gente apontar a câmera
para o sujeito, a gente aponta a câmera para o reflexo, né? Então, dá uma composição criativa, porque você consegue mostrar algo que está acontecendo sem necessariamente apontar a câmera para esse fato, para esses sujeitos, para esses objetos. E trabalhar com a profundidade espacial. O que é isso? É mostrar um objeto em primeiro plano mais próximo e o seu plano de fundo bem mais distante, né? Criando algo que na fotografia a gente conhece como profundidade de campo. Ou seja, existe algo que está próximo da câmera, mas existe um campo bem mais profundo e bem mais vasto, que ele é mostrado de forma desfocada, né? E dando a entender que tem muito mais elementos para além daquilo. Aqui a gente vê um exemplo de moldura, certo? Qual é a moldura aqui? A moldura é esse artefato que é utilizado pelos nativos em momentos de pesca, né? A gente percebe na mão desses pescadores, tanto na criança que está segurando, quanto no homem adulto, eles estão segurando esses instrumentos de pesca, e esse próprio instrumento de pesca, ele é utilizado como uma moldura, ou seja, a câmera é posicionada dentro desse objeto e apontado para os personagens de forma a captar as regiões, né, nas bordas, as regiões que fazem parte desse artefato, e no centro a imagem presenciada, né? Então, a gente pensa nesse artefato como uma espécie de janela. Então, a cena está por fora da janela. Então, é uma forma criativa de se compor. Aqui a gente tem a composição por reflexos. A gente percebe que dá um resultado estético muito bonito, porque a gente vê na parte de cima as montanhas em contato com as nuvens e na parte de baixo as montanhas em contato com a vegetação aquática. E aí nós temos uma linha que divide a imagem fotográfica. Essa linha que divide a imagem fotográfica em duas partes, ela é chamada de linha do horizonte, né? Então, essa linha do horizonte, ela cria uma separação como se existissem dois mundos. Um mundo regido pelo céu e o outro mundo regido pela água. E aí, o reflexo das montanhas na água, né? Um reflexo muito bonito, quase sem distorções, ele dá essa sensação, ele transmite essa sensação de uma dualidade, de um mundo que existe em duas camadas, né? E aqui a gente tem uma composição que utiliza a profundidade de campo. O fotógrafo está bem próximo do animal, né? Mas também quis captar na cena toda a paisagem urbana que está distante de si. Então a gente percebe um elemento em primeiro plano, que é o que está perto do fotógrafo, e um elemento de fundo, que é o que está na profundidade desse campo visual. E aí a forma como é composta também nos dá essa possibilidade de ter várias abstrações a partir dessa imagem. Porque o animal não está olhando para a câmera, ele está olhando para a paisagem urbana. Ele está sentado numa posição contemplativa. Ele poderia estar numa posição de ataque, ele poderia estar numa posição de descanso, dormindo, deitado, mas ele está numa posição contemplativa, ele está admirando aquela paisagem.
né? Então, isso nos cria uma narrativa bem rica, né? A natureza observando o domínio humano. Então, dá para criar várias relações a partir disso. Cada relação vai ser construída a partir do filtro, né, cultural e ideológico de cada pessoa. Passando dessas técnicas, né, clássicas, criativas, agora a gente vem para uma noção mais técnica, que é a composição a partir da regra dos terços. A regra dos terços consiste em você dividir a tela da sua câmera em 9 retângulos, né? Você vai passar 2 linhas horizontais, vai passar 2 linhas verticais na imagem, e isso vai gerar 9 retângulos em cena. Desses retângulos, você vai tirar os pontos-chave de intersecção, ou seja, cada vez que uma linha horizontal encontra com uma linha vertical, você tem um ponto de intersecção, que é onde você pode posicionar o ponto de interesse da sua foto. Só um momento aqui, vou dar só uma pausa aqui. Pronto. É só porque a chamada no celular ela fica vindo para o meu computador e às vezes isso atrapalha na transmissão. Pronto. Então, essa regra dos terços, ela consiste nessa divisão que até tempo atrás era uma divisão imaginária, mas quando você pega o seu telefone celular e ativa a câmera do seu telefone celular, em alguns modelos você já consegue ver essa tela dividida em 9 retângulos. Você vai ver as linhas verticais e horizontais que estão presentes na tela, certo? Caso não exista, você pode ir lá nas configurações, né, e ativar onde se tem o nome grade, quadrículos, alguma coisa desse tipo, vai depender muito do modelo. E aí você vai ter esses retângulos e essas linhas de forma permanente na tela do seu celular, certo? Aqui a gente tem uma imagem composta a partir da regra dos terços. Qual é o nosso ponto de interesse nessa imagem? É o animal que está se aproximando do seu grupo, certo? E aí percebam que o objeto, né, no caso o protagonista, o personagem, ele não está no centro da foto. Esse animal, ele não está composto de forma simétrica, não existe uma moldura, né? Mas ele está posicionado em um desses pontos-chave. Vamos ver aqui como é que fica essa composição, certo? Aqui a gente vê as linhas que atravessam, né? Então, nós temos 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais. Onde essas linhas se encontram, formam pontos de intersecção. E aí vocês conseguem ver que os pontos estão marcados, né? Existem essas bolinhas, são os pontos de intersecção. Na hora que você vai compor, o seu ponto de interesse, ou seja, a narrativa, o personagem que você deseja construir, você vai posicionar em um desses pontos. Você pode posicionar no ponto de cima, no ponto de baixo, no ponto da esquerda, no ponto da direita. Então, na regra dos terços, a gente posiciona esses elementos em um desses pontos e aí você consegue um resultado como esse, né? Dá para colocar até que tem 2 pontos chaves aqui, né? Porque em um dos pontos a gente tem o animal que se aproxima, e em outro ponto a gente tem os animais que estão aguardando a chegada deles, né? Então a gente tem aí 2 pontos de interesse bem interessantes trabalhados nessa foto, né? Então essa é a regra dos terços. Você pode
ativar na câmera do seu celular, através das configurações, ou em alguns modelos já vem essas linhas, no momento que você liga a câmera, já para você posicionar o elemento que você quer em um desses pontos. Sabemos dessas técnicas, desses truques de composição, então agora nós precisamos aprender a enquadrar. O que é enquadrar? É compor através da distância entre o sujeito ou meu ponto de interesse, pode ser um animal, pode ser uma planta, né? Então, a distância entre o assunto e a câmera. A gente tem que nenhum enquadramento é neutro. E aí a gente tira por aquelas situações. Tem um grande grupo e aí você decide fazer uma fotografia. Tem gente que vai fazer de tudo para caber todo mundo na fotografia. Tem gente que vai querer cortar fulaninho da fotografia. Então, por aí você tira. Se fulaninho quis cortar alguém da fotografia, então o enquadramento ele não é natural, né? Ele não é neutro. Ele tem uma intenção. Eu quis tirar fulaninho daquela fotografia. Assim como, por exemplo, você às vezes vai para a praia e você resolve tirar a foto de um lado que não tenha ninguém. Então, é intencional. Você não queria que aparecessem pessoas. Ou você posiciona a câmera até cortar todos os outros detalhes que não te interessam. Então, enquadrar é uma intenção de fazer com que determinados elementos entrem em cena a partir de um movimento de distância entre o sujeito e a câmera e a partir de um movimento também de posicionamento, né? Ou seja, você quer que a pessoa apareça o corpo todo, só o rosto, da cintura para cima. Então, tudo isso vai informar um tipo de enquadramento. E esses enquadramentos, eles vão chamar atenção para detalhes que são importantes ou somente simbólicos, certo? E aí a gente tem alguns enquadramentos para a gente aprender nessa gramática. O primeiro enquadramento que a gente tem é chamado de grande plano geral. Esse grande plano geral, ele também é chamado de plano panorâmico. Por quê? Porque esse plano, ele mostra um ambiente, um espaço, né? um local, uma paisagem, e você mostra toda essa paisagem. Você pode até ver algumas pessoas nesse plano de paisagem, mas você não consegue identificar ninguém, né? Então, o grande plano geral, ele é utilizado para destacar paisagens. O plano geral, ele já mostra essa paisagem, mas com uma pessoa ou mais de uma pessoa, onde você consegue identificar as pessoas. É possível você visualizar o rosto, é possível visualizar o corpo inteiro dessa pessoa, né? Então, o plano geral, ele é esse plano em que você enquadra a pessoa num ambiente e você consegue perceber os dois. Então, vamos lá. Grande plano geral, ele dá a visão panorâmica de grandes áreas. Qual é a função desse plano? Geralmente, quando a gente está no cinema vendo um filme, antes de alguma ação acontecer, a gente vê primeiro a visão desse ambiente, que é para a gente poder se localizar na história, saber de onde está falando. Mas também é utilizado para mostrar a grandiosidade de um espaço. Aquelas imagens panorâmicas que a gente tem, aéreas, mostrando tanto protestos como festas.
Então, essas imagens, elas ajudam a você não somente a se sentir ambientado diante de algo, mas também a perceber a grandiosidade desse espaço. A gente tem aqui essa imagem, que ela é produzida em grande plano geral, porque você consegue perceber toda a paisagem que domina. Óbvio que tem alguns elementos mais próximos, né? Como essa parte, acredito eu que seja uma geleira, né, se desfazendo aqui perto né, mais próximo de quem fotografa. Mas a gente consegue perceber os elementos das montanhas mais distantes. E aí a gente consegue ter uma dimensão do quão grande é esse lugar. Né? Então, a fotografia, que ela é construída com um enquadramento de grande plano geral, ela nos permite esse senso de localização e também admirar a dimensão desse espaço. A gente percebe que não tem nenhuma figura humana identificável nesse plano. A gente percebe também que existe uma composição por cores, né, dando destaque aí para as cores azul e rosa, né, um rosa meio puxado para o laranja, uma coisa meio goiabo, acredito, né, que são as cores predominantes. A gente tem o branco das geleiras, que ele aparece de forma muito tímida em cima das montanhas também, né? Mas é algo que nos informa sobre a grandiosidade do espaço. E a gente vê também a linha do horizonte, né? Cortando quase que ao meio. A gente tem a linha do horizonte natural, que é o encontro das águas com a vegetação, mas a gente ainda tem uma outra linha que é formada pela geleira quebrada, que divide a imagem quase pela metade, né? Então, temos aí uma composição bem elaborada. O plano geral, que é aquele plano onde você consegue identificar o sujeito, o personagem, em um ambiente mais amplo, ele é utilizado geralmente para narrar sobre a ação humana, mostrar que algo está acontecendo. E mais do que isso, é mostrar o domínio humano sobre um ambiente. Então, é comum você construir retratos de pessoas em seus afazeres a partir desse plano geral, né? Onde você capta todo o corpo da pessoa, você capta o ambiente onde ela está, mas sem deixar que o ambiente tome conta, né, da narrativa, ou seja, é a ação daquela pessoa naquele ambiente, é a ação daquele animal naquele ambiente, né? E aí a gente tem aqui essa imagem muito bonita, por sinal, que é de um motoqueiro, me parece aquelas pistas de skate, certo? Pelo seu formato, mas também pode ser uma espécie de globo, onde ele faz a prática dessa atividade, que é uma atividade radical, né? Não tem como distinguir tanto por conta, como o motorista ele estava muito rápido, a velocidade do clique foi para priorizar o motoqueiro. E aí todo esse ambiente aparece um pouco desfocado, né? Mas a gente consegue visualizar o sujeito em sua totalidade e no seu ambiente. Dá para entender que existe uma pessoa em tal lugar realizando tal prática, né? Os próximos dois planos, né? Um que é o plano americano e o outro que é o plano médio. O plano americano, você fotografa a pessoa do joelho para cima ou da metade da perna para cima. Então, você foca essa pessoa a partir dessa parte do corpo.
E o plano americano, ele começou a ser utilizado no cinema por conta de filmes de faroeste, né? Porque era importante ver o momento em que os pistoleiros sacavam as suas armas para atirar, né? E no plano médio não tinha como ver esse momento. Então, eles convencionaram o plano americano para poder mostrar também esse detalhe da ação que é importante. E já o plano médio, você fotografa a pessoa da cintura para cima, né? Então, é algo que você já perde os detalhes, por exemplo, de mãos no bolso. Onde é que estão as mãos dessa pessoa? Né? Então, se a pessoa não tiver com as mãos, né, sobre o corpo, né, dobradas assim, de mãos cruzadas, de braços cruzados, essas mãos não vão aparecer. Então, é preciso pensar em o que é importante para você enquadrar nesse momento. O plano americano, ele dá mais ênfase à linguagem corporal, ou seja, você consegue captar melhor a forma como determinada pessoa se expressa ou realiza a sua ação. Deixa a cena muito mais dinâmica e dá mais contexto a essa ação, né? Assim como acontece nos filmes de faroeste, onde você consegue perceber cada movimento da pessoa, também nós podemos ver em outras práticas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a imagem desse homem se arrumando. O relógio marca, né, nos detalhes do seu apartamento, marca 4 horas. A gente não tem como saber se é 4 horas da manhã ou se é 4 horas da tarde. Então, não dá para saber se ele está indo trabalhar ou se ele está chegando do trabalho, né? Mas dá essa impressão de que ele está se arrumando para uma atividade ou vindo de uma atividade do trabalho, porque ele está utilizando, né, vestes mais formais relacionadas ao trabalho. E ele está em casa, né? Existe uma luz acesa, né? Existe toda uma baguncinha, né, deixada ali de papéis em cima do móvel, né, em cima do outro móvel, um copo com alguma bebida, porta-retratos, né? Então, é algo como você pensa, ele está saindo do seu ambiente, vestindo, né, com trajes formais para exercer um ofício fora de casa. Né? E aí percebam que a fotografia ela está em plano americano, porque você consegue perceber do joelho, a partir do joelho do personagem. O plano médio, ele é utilizado mais em retratos individuais ou para mostrar interações entre entre duas ou três pessoas, por exemplo. E ele consegue captar os gestos que nós fazemos, obviamente, com as mãos levantadas, né? Ou seja, quando nós estamos conversando, existe essa característica de sempre levantarmos as mãos, né? Gesticularmos. Então, esses retratos, eles dão ênfase a esses gestos. E são mais utilizados para construir imagens de perfil de pessoas. A gente vê aqui nessa imagem que é uma fotografia belíssima de uma pessoa em um evento, né? Esses eventos que acontecem misturando tintas com dança, né? E as pessoas saem geralmente muito coloridas, etc. E aí a gente consegue perceber não somente a emoção da pessoa, porque o rosto é mostrado, né, com mais detalhes, como a gente consegue perceber o gesto da pessoa fazendo a coreografia, né? Então, tudo isso consegue se captar a partir desse plano médio. A gente não consegue visualizar mais elementos do ambiente,
mas a gente consegue entender que se trata de uma festa, principalmente quem já viu ou participou de uma dessas festas. Né? Então, consegue entender que se trata de um evento festivo. Outros dois planos mais fechados são o primeiro plano e o que se chama de primeiríssimo plano. O primeiro plano, ele vai pegar da altura do ombro para cima. E o primeiríssimo plano, ele vai focar do rosto até o cabelo da pessoa, né? A testa, o cabelo, o início do cabelo, etc. Então, são convenções para que você possa identificar o que você deseja manter dentro da imagem, né? No primeiro plano, que você foca do ombro, né, até o cabelo, a testa, você consegue um contexto mais humanizado, de mostrar a pessoa por ela mesma. Ou seja, o ambiente ele perde toda a relevância na hora dessa foto. Porque o que importa mesmo é trazer a essência da pessoa. E aí você consegue trazer tanto uma sensação de intimidade, afinal de contas, para ter tanta proximidade com o rosto de uma pessoa, convenciona-se que é preciso intimidade, né, para conseguir. E também você consegue destacar emoções daquela pessoa, né, que está sendo retratada. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma pessoa em primeiro plano, e ela é mostrada interagindo com um animal. E ela está com um semblante muito tranquilo. Né? Muito tranquilo. Ela passa uma tranquilidade, seja no olhar, seja na fisionomia, né, composta aí pela boca, pelos gestos, etc. E mostra um domínio sobre esse animal. Né? E o personagem ele olha diretamente para o espectador, ele não está olhando para o animal. Né? Então, ele transmite essa sensação de um domínio sobre o que está acontecendo. Já o primeiríssimo plano, a ênfase máxima é o rosto em todas as suas expressões. Né? Ou seja, deixa-se os elementos do ombro, né? Porque o ombro pode conter joias, pode conter roupa, e foca somente no rosto. E é um dos planos que se utiliza mais para adquirir dramaticidade, ou seja, explorar todos os efeitos dramáticos, emocionais, afetivos e psicológicos. Aqui a gente tem a imagem dessa criança. Obviamente, alguns detalhes aí do pescoço que estão presentes, mas isso não tira, né, não muda, não faz mudar o enquadramento, porque a cor das joias que ficam no pescoço, ela se mistura à cor do cabelo, né? Então dá a impressão de que é um item só. E a ênfase é no rosto. Então você deixa o rosto como elemento mais próximo, para você conseguir captar toda e qualquer expressão de felicidade, de raiva, de dúvida, de incerteza. Ou seja, é o momento que você tem para explorar, através da fisionomia da pessoa, o que ela está sentindo naquela foto, no momento daquela imagem. E a gente tem esses outros planos que não estão focados em partes do corpo humano, mas em objetos mais gerais. Por exemplo, o plano conjunto, ele é utilizado para retratar um número maior de pessoas, um grupo de pessoas, certo?
ela é muito comum de ser utilizada, por exemplo, em imagens de protestos, quando você vê muita gente, ou em números musicais, onde um grupo se apresenta, ou quando você está com a família reunida, né? Então, é um plano conjunto, porque você tem várias pessoas, né, construindo essa narrativa, e óbvio que, tipo assim, cada uma pessoa vai se posicionar de um jeito, se vestir de outro jeito. Então, é uma narrativa que ela não está centrada no personagem humano, mas na interação humana, né, que está acontecendo ali. E o plano detalhe, ele é utilizado para destacar objetos ou partes muito específicas do corpo de outra pessoa, né? Então, quando a gente viu o primeiríssimo plano, a gente viu que foca só no rosto. Quando a gente vê um plano detalhe, por exemplo, eu vou focar só na boca de uma pessoa, porque é um detalhe do rosto da pessoa. E aí eu vou pegar e focar no objeto, por exemplo, em uma garrafa. E aí já teve gente que me perguntou, mas se você está pegando a garrafa completa, não seria um plano geral? Não. Por quê? Porque o plano geral você identifica uma pessoa que está agindo em determinado ambiente. O plano detalhe, você está mostrando somente o ambiente a partir de um detalhe daquele ambiente, que é o objeto, né? Então, é um recorte de um ambiente ou recorte de uma pessoa. Então, plano detalhe é sempre o recorte de algo. O plano conjunto, ele é utilizado tanto para mostrar o dinamismo social, né, como a família interage, como os amigos de trabalho interagem, como os amigos da faculdade interagem, né, mas também para mostrar a dimensão de participação de pessoas no evento. Aí você tem várias possibilidades, né? Por exemplo, uma foto panorâmica mostrando um protesto de cima já não é um plano conjunto, porque você está mostrando o ambiente, você está mostrando a grandiosidade do ambiente, a quantidade de pessoas que está participando, e você não consegue distinguir ninguém, você só vê um monte de pessoas, mas não consegue visualizar o rosto de ninguém. O plano conjunto é necessário que você consiga visualizar os rostos das pessoas, né? Porque elas são o motivo da foto. E aí a gente tem aqui um plano conjunto de 4 meninos. Eles estão portando armas, né? Porque isso é culturalmente aceito em alguns países. E eles estão andando em fila para algum lugar. Você consegue perceber que eles estão praticamente com a mesma interação. Ou seja, os 4 estão caminhando juntos. Você consegue perceber que é possível identificar os garotos, certo? Embora alguns estejam, né, com o rosto mais virado para o lado, que quase você não percebe o rosto, mas você consegue perceber que existe um rosto ali, que existe uma forma de identificar esses meninos. Mais uma vez a gente tem uma linha de horizonte, né, cortando a imagem, mostrando algo que está em primeiro plano e em segundo plano. Essa estrada, né, que eles estão por cima, né, como se fosse uma estrada de madeira, acho que é isso, não sei. Elas estão formando uma perspectiva, porque elas começam de uma forma mais longa e terminam mais curta, em direção ao horizonte, né? Aí a gente tem uma ideia de perspectiva. E eles estão atravessando essa estrada para ir a algum lugar, ou seja, eles não estão indo para casa, eles estão indo para outro lugar. O plano detalhe, a gente retrata objetos icônicos ou detalhes significativos, seja de uma parte do corpo ou seja de uma cena. Por quê? Porque esses detalhes, eles têm um impacto visual muito forte, né? É algo que se destaca dentro daquela cena. E ele pode utilizar
para simbolizar muita coisa, principalmente do que não se vê, né? A gente falou até no encontro passado sobre as fotografias de pessoas detentas, sobre as fotografias de pessoas que vieram a óbito em algum acidente, nessa ideia de mostrar elementos que remetem ao que aconteceu, mas sem mostrar a imagem das pessoas que foram envolvidas, né? Então, a fotografia, a partir desses detalhes ou de objetos, tem esse impacto visual e tem essa função de simbolizar o que realmente aconteceu. Aqui a gente tem uma composição de objetos icônicos, né? E a gente percebe que existem formas predominantes, né? As formas dos jarros, criando uma repetição, porque elas estão, né? O círculo está presente, seja na forma do jarro na boca, seja quando nesse efeito de profundidade que existe em cada um, seja no formato dos recipientes onde eles estão posicionados. Então, a gente tem essas formas. Tem um trabalho de composição por cores, né? Cores contrastantes, o amarelo e o vermelho, né? O verde e o vermelho, o amarelo e o azul, né? São cores que têm contraste entre si, e eles estão muito bem trabalhados, equilibrados, distribuídos nessa foto, e mostram a riqueza cultural de um povo a partir desses objetos. Passado por todas as exposições sobre os enquadramentos, agora a gente vai ver os ângulos. Por quê? Porque o enquadramento é o quão próximo você está do assunto. O ângulo é como a câmera se posiciona em relação a esse assunto, né? E a forma como você posiciona a câmera faz com que você possa construir significados sobre a relevância desse personagem, né? Se ele é alguém com poder, é alguém mais frágil. Então, existem vários exemplos que vocês podem visualizar nos portais de notícia, nos livros de fotografia, que exploram bastante os ângulos. Aqui a gente tem um diagrama só para a gente visualizar essa ideia do ângulo. A gente tem, no meio da tela, o ângulo que nós chamamos de câmera plana, porque ele está basicamente de frente com o objeto. Nosso objeto é o gato, né? Então, a câmera plana, ela está diante desse objeto, está no meio, né? As câmeras que ficam acima, tem uma que está um pouco inclinada, ela se chama de câmera alta. E a gente tem a câmera que está posicionada diretamente acima do gato, que a gente chama de zenital. Então, a gente tem a câmera plana, a câmera alta e o zenital. Do mesmo modo, a gente tem a câmera baixa, que é essa que está inclinada abaixo do PET, e a gente tem a que está diretamente abaixo do PET, que é o plano, o ângulo nadir, né, que se chama de nadir. Então, cada um desses ângulos muda completamente o significado desse gato numa cena. A gente vai ver agora nessas telas, por exemplo, a câmera plana, por ela estar ao mesmo nível, né, no mesmo piso, vamos dizer assim, na mesma altura que o objeto, ela dá a sensação de neutralidade. Ou seja, nós estamos no mesmo lugar de poder. Também dá a impressão de realismo. Por quê? Porque essa é a nossa visão normal. Nós andamos olhando para frente. Então, se nós andamos olhando para frente, o ambiente ele se parece com todo aquilo que a gente já conhece. Então, aqui um exemplo de câmera plana que mostra uma pessoa no mesmo nível, na mesma altura
que o fotógrafo observando um lugar. Então, essa imagem, percebam que existe até um pouquinho de composição por reflexo, né? Olha, porque existe um rio que, ao mesmo tempo que mostra, né, eu não sei, essa formação rochosa parece um castelo abandonado, alguma coisa desse tipo, né? Que ele está refletindo e está sendo mostrado também nesse rio. Então, é bem uma composição também por reflexo, explora esse reflexo, né? A câmera alta, você posiciona ela acima do sujeito, ou seja, você levanta a câmera e você aponta para baixo, né? Você levanta e aponta para baixo, você inclina. E isso faz com que você mostre um sujeito que está isolado, está numa posição de inferioridade, está experimentando uma sensação de fragilidade ou de submissão. Você está fotografando ele de cima e o olhar que você tem é de cima, quando você está olhando para o chão, por exemplo, né? Então, você olha para alguma coisa que está no chão. Quem é que está numa situação de inferioridade? O que está no chão, né? Aqui a gente tem esse exemplo de câmera alta, né? Porque mostra não somente uma criança em primeiro plano, mas os outros personagens que estão num plano mais abaixo. Parece que essa criança ela está subindo um degrau, uma escada, alguma coisa desse tipo. Mas eu já consegui interpretar até que ela está além das demais crianças, né? Ela está acima das demais crianças, mas ainda assim está abaixo do espectador, porque a criança está olhando para cima, né? E o espectador está olhando para baixo. Então, mostra essa sensação que ainda é de fragilidade, né, em relação ao observador, embora seja de superioridade em relação às outras pessoas que estão lá atrás, porque ele está num plano acima, né? Mas dá essa abstração para a gente. A câmera baixa, você se posiciona abaixo do assunto, ou seja, você se abaixa para fotografar algo. E aí você consegue captar esses sentimentos de grandeza, do quão monumental é o que está diante da sua frente, do quão superior é o que está à sua frente, né? E de quanto poder existe em algo que está à sua frente. Aqui a gente tem uma pessoa fotografando de baixo, pessoas jogando chapéus diante de uma festa, creio eu que seja uma festa de formatura, porque o hábito de jogar os chapéus para cima, né, são hábitos relacionados à formatura, né, de alguém. Acredito que não seja uma formação universitária, porque os chapéus jogados para cima dão a impressão de ser uma escola militar, né? Ou seja, eles estão se graduando para atuar em alguma das Forças Armadas. E aí a gente tem os aviões ao fundo, né? Ou seja, a câmera baixa, ela permitiu captar não somente o quanto essa emoção ela é poderosa, né? A emoção de se formar, ela tem um momento assim de superioridade, não somente na vida das pessoas, mas para a própria sociedade, porque quanto mais pessoas se formam, melhor, né? Melhor o ambiente que você vai precisar desses profissionais. E também permitiu captar a imagem dos aviões. Se fosse uma câmera plana, talvez não desse para colocar os aviões na composição. Então, percebam que não somente a intenção do fotógrafo foi mostrar a formatura, mas de mostrar todo o contexto de onde eles estão se formando. Dá até para entender assim, olha, eles estão se formando agora, e lá na frente eles vão estar pilotando esses aviões, né? Então, dá para ter esse nível de abstração diante dessa foto. Muito bonita e representativa.
E a gente tem as câmeras que são diretamente, elas não são inclinadas, elas são colocadas acima ou abaixo do assunto, né? Então, aquela que é acima do assunto, que ela está a 90 graus, ela está diretamente, né, sobre o assunto, ela serve para você perceber a organização das formas, a abstração dessas formas no espaço, mas também dá para ter uma impressão de um olhar divino, né? A gente associa que o olhar divino ele vem de cima, vem do céu. Ele não vem de uma inclinação, ele vem diretamente do céu que está a 90 graus acima de nós. E aí a gente tem essa imagem, né, produzida em ângulo zenital, que mostra essa escadaria e toda a sua riqueza de formas. Se a gente fizesse uma fotografia plana, não teria como explorar essas escadarias circulares, que só ficam bonitas como está, né? Só tá bom. A foto em si, ela só tá bonita como tá, porque foi tirada diretamente de cima, né? Então, não sei se foi por drone, não sei se foi em algum compartimento, creio eu que tenha sido por drone essa foto, mas ela mostra a visão diretamente do céu, né? Ou seja, um olhar divino, e mostrando, explorando todas as formas que compõem esse espaço e dando uma composição belíssima de como este lugar ele foi pensado. Já a câmera Nadir, que, perdão, aqui está a câmera acima, mas é abaixo do assunto, certo? Só corrigindo a tela. É abaixo do assunto, ou seja, é um olhar de exaltação. Você exalta o que está, né? Exalta o que está acima de você. Então, você está olhando de baixo. E a câmera está... Só um momentinho. Sim. Acho que eu achei que eu estava me confundindo aqui, mas eu não me confundi, né? Então, você exalta o que está acima de você, né? Então, enquanto que o outro tinha uma perspectiva do olhar divino, ou seja, você olha para baixo, na câmera Nadir você olha para cima. Então, você percebe essa noção de grandeza desse objeto. E aí também é transmitido esse sentimento de heroísmo. Por quê? Porque quando você vai assistir filmes de super-heróis, geralmente quando você vai olhar para o super-herói, você olha para cima, porque ele está voando, né? O super-homem, vamos dizer. Então, tem essa também sensação de heroísmo e de reverência a alguma pessoa. Então, percebam que aqui a câmera ela está posicionada não de forma inclinada, mas ela está deitada no chão, fotografando a grandeza das árvores. Percebam que existe não somente um trabalho feito com linhas, né? Essas linhas elas todas convergem para um ponto, mas também um trabalho de texturas, com a textura do tronco da árvore, das folhas e a não textura do céu, que deixa essa composição parecida com uma pintura, né? Então, o observador, nesse momento, ele está olhando para cima, diferente do zenital, que está olhando diretamente para baixo. E, diante de tudo isso, a gente entende que enquadramentos e ângulos são mudanças de ponto de vista. E toda vez que você muda o ponto de vista, você muda a história que é contada, porque você acrescenta elementos que você consegue perceber, que você consegue se afetar e que o outro talvez nem tenha prestado atenção naquele momento, mas a sua forma de contar e de compor deu toda esse significado, né? Então,
esse é o nosso encontro de hoje, né? A nossa abordagem de hoje sobre linguagem, composição. Vou já fechar a tela aqui para ver, né, interagir com vocês no chat e já convido para a próxima aula, que vai ser aproveitando a luz na construção fotográfica, que essa aula vai ser na próxima semana, tá certo? Então, vou voltar aqui ao chat, vou ligar a câmera para poder interagir com vocês. Ai, cadê o mouse? Pronto. O Flávio Ferreira perguntou: esse primeiríssimo plano é o que se chama de perfil? Na realidade, a nomenclatura que é mais utilizada tanto no cinema quanto na fotografia, o primeiro plano ele é chamado de close-up, e o primeiríssimo plano ele é chamado de big close-up, né? Essa coisa que a gente chama de perfil é o lado da câmera, né? Então, aqui, olha, eu estou posicionado em frente. Quando eu boto a minha lateral, não sei se está aparecendo a lateral, isso fica colocado como perfil. Quando eu estou de costas, é o lado nuca, né? Então, isso de perfil, frente e tal, são apenas os lados que você vai utilizar, né? Mas existe essa outra nomenclatura de close-up e de big close-up para se referir ao primeiro e primeiríssimo plano no cinema, né? Deixa eu ver, exposição de fotos. Olha, uma notícia interessante, em Fortaleza, de agosto a novembro, exposição de Sebastião Salgado, uma das mentes mais geniais da fotografia brasileira, recomendo que. Esses dias estava até vendo na Amazon, tinha um livro dele, acho que era o Amazônia, que estava na promoção, só que aí quando eu fui olhar, o texto estava todo em inglês, né? Aí eu recuei, né? Porque a gente precisa da foto para contemplar, mas também precisa do texto para entender, não adianta. Se a fotografia ela é acompanhada do texto, é porque esse texto ele ajuda, né? Mas a exposição, realmente, eu recomendo quem tiver em Fortaleza que vá contemplar, porque é uma das mentes mais geniais e com os temas mais sensíveis sobre a sociedade brasileira. Aí as meninas aí, olha, tem uma pessoa que está dizendo que não está conseguindo acessar o link da presença, né? Então, tem que ver aí sobre isso. Nós já colocamos novamente aí. Aqui está funcionando normal. A gente testou o link pelo computador. Não sei se talvez seja importante copiar e colar no próprio navegador do Google. Diretamente no navegador, em vez de clicar no link. Para quem está no celular, né? Olha, tem gente dizendo que conseguiu assinar. E aí, pessoal, mais dúvidas? Vamos aproveitar a genialidade aí do nosso professor para fazer as perguntas. Minha coleguinha aqui está testou todas as dicas, viu, Jô? É importante, né? Porque quando a gente tem a interação em sala, né, é possível a gente fazer esses exercícios e já ter um feedback na hora. Vamos testar desse jeito, né? Mas quando a gente está fazendo assim remoto, o que nos resta é fazer em casa, assim, e testando, pois é. É a aula teórico-prática. Exatamente. Pessoal, só reforçando que a lista de presença já está aí, viu, no chat. Quem não preencheu, preencha. Olha aí, Jô, o pessoal agradecendo e elogiando a aula. Olha, eu que gostaria muito de agradecer a interação, né, das pessoas, as pessoas que estão aqui tirando um tempinho para poder acompanhar essas exposições, fazer o
os testes é porque tem interesse, né? Eu acho que, como a gente viu lá na aula passada, para você tirar boas fotografias, é primeiro você ter interesse, um ponto de interesse, né? Então, quando você tem interesse, já tem meio caminho andado. Olha, gostaria muito de dicas de máquinas fotográficas para adquirir. Faz muito tempo que estou afastado da fotografia. Eu acho que, assim, vai de acordo com cada necessidade, né? Por exemplo, tem celulares hoje em dia com câmeras que não deixam a desejar em termos de recursos. Mas quando a gente pensa assim, não, mas eu quero fazer fotografia sem o celular, eu quero uma câmera mesmo, etc., recorrer às marcas que sempre têm ótima qualidade, né? Eu não vou fazer publi aqui, mas recorrer às máquinas que têm tradição, né? Que elas, independente do modelo que você pegar, elas vão ter recursos avançados, uma aprendizagem, né, bacana sobre os elementos, lentes e acessórios, né, que possam ajudar. Então, assim, eu quero comprar uma câmera pelo simples prazer de fotografar. Se você tem possibilidade de investir em algo mais caro, pensar nas câmeras que têm tradição, né? Que aí eu não vou fazer a publicidade dessas marcas, mas são as câmeras que têm tradição mesmo, né? Porque às vezes a gente vê uma marca que está aí barata, que promete bom resultado, mas é uma marca que não tem tradição na fotografia, né? Não se dedica a construir equipamentos e acessórios, né? Assim como tudo na vida, né? A gente tem que ver quem tem mais, vamos dizer assim, ver quem é que oferece o melhor produto, a melhor assistência. Eu não tenho um modelo assim específico de máquina para indicar, porque ultimamente eu tenho usado mais a máquina do celular mesmo. O pessoal, quando a gente vai ministrar disciplina, né, de fotografia, de fotojornalismo, algumas pessoas já utilizam alguns dos equipamentos que tem no departamento, né, algumas máquinas que estão lá que são muito boas também, mas em quantidade pequena também, não dá para todo mundo. Então, por isso que eu sempre estou enfatizando que não é o equipamento em si que faz, que é responsável unicamente por uma boa foto, mas é o olhar da pessoa, né? E até uma dica de consumidor, né? Que quando eu vou comprar qualquer coisa, eu gosto de botar lá no navegador, né? Melhores marcas e modelos aí em 2025, porque aí mostra os lançamentos que estão, os prós e os contras, e aí ajuda a decidir, porque a máquina que parece boa para mim pode não ser boa para você, né? Então tem. Tá dizendo que... Não sei se é a dama da gente. A gente muitas vezes não usa o celular de forma adequada, porque às vezes é só aquela coisa do explorar, né? Sabe? Tipo, explorar a câmera do seu celular, fazer teste, ficar brincando. Hoje eles vêm com filtros, vêm com inteligência artificial para remover elementos, sabe? Eu fui para a praia, tinha muita gente, ou saiu uma pessoa fazendo um gesto que eu não queria. Hoje em dia o celular tem como você remover, né, essa pessoa depois da foto tirada. Recorte, dá para girar, dá para utilizar recursos de velocidade de exposição, de profundidade de campo, né? Então, tem muitos recursos que dá para você fazer com o celular. O que falta mesmo é aquela coisa do explorar, né? Do manusear, de pegar e ficar brincando com o celular na mão, fazendo imagens, experimentando. Porque muitas vezes a gente já pega a configuração já pronta, só aponta e clica, né? Aí vai depender do que cada pessoa quer com a foto. Se for só para um registro comum, né, uma foto dessas ordinárias do dia a dia,
não tem problema nenhum. Mas se você quer fazer uma composição mais artística, aí vale a pena explorar esses recursos. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo dia. Foi maravilhoso, Ju. Agradecemos a presença de cada uma de vocês. Lembramos, né, que o link da presença, da avaliação e do canal do YouTube foram disponibilizados aí no chat. E o curso está sendo gravado, então quem quiser acompanhar, quem perdeu ou quiser repetir, vai lá no YouTube, confere, já tem a aula da quarta-feira e essa aula vai ser disponibilizada logo após a gente tiver a disponibilidade dela, né? Puder baixar, a gente já vai deixar lá disponível no YouTube. Tá certo, pessoal? Obrigada a todos e todas. Aguardamos vocês na próxima capacitação, que vai ser dia 6 de agosto. E até lá eu espero que vocês testem bastante todo o conhecimento adquirido, né, Jô? A gente quer ver o Instagram cheio de foto bonita. Com certeza. Eu estou sabendo que vem por aí uma oportunidade para o pessoal mostrar as fotos, então, ó, já faz foto bem bonita para ter nessa oportunidade já poder mostrar. Pois é, vamos botar essas aulas na prática, vamos testar esses conhecimentos e ir melhorando a nossa segurança, né? Em registrar esses momentos especiais da nossa vida. Uhum. Pois, galera, um bom final de semana para vocês e obrigada, Jo, por mais uma aula Eu que maravilhosa. agradeço. Um bom Até o final de próximo semana para encontro. todos. Tchau, tchau. Tchau.